isso, nós vamos dar uma pausa aqui na pegada da política. Já tá doendo meus rins, falar sobre isso. Tá doendo seu rim já? A política Dizem que tem que ter estômago, né? Mas agora a gente vai falar dos cuidados com o rim. A gente precisa cuidar, né, Riva? Inclusive, ontem foi o Dia Mundial. A gente teve celebração lá na Rua 15. Centro, o Grupo RIC acompanhou e tudo mais. E hoje a gente vai conversar aqui no estúdio com o médico nefrologista Renê Santos Neto. Muito obrigada por ter vindo, doutor, conversar com a gente aqui no estúdio. Obrigado pelo convite, Rafaela. Obrigado, Riva, pelo convite também, em nome aí da Sociedade Paranaense de Nefrologia, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Gostaria de agradecer esse convite ao Grupo RIC também, né? E dar esse espaço que a gente precisa para a gente falar da saúde dos rins. Pois é, e qual que é o primeiro grande alerta? A gente conversou aqui durante a live, no intervalo, sobre tomar água. Errados. Isso. Bom, você tá bem com água aqui. Eu tomo. Mas enfim, qual é o primeiro alerta que a gente deve levar para os nossos ouvintes, doutor? Eu acho que assim, primeiro alerta é colocar assim, que hoje 1 a cada 10 pessoas tem algum grau de doença renal. Nossa. Então é um dado, assim, esse é mundial, né? A gente tem, ou seja, 850 milhões de pessoas hoje sofrem com algum grau de doença renal, né? Então o que é o grande problema que a gente tem hoje? É o subdiagnóstico. As pessoas não sabem identificar quando estão com problemas no rim. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, que a gente vai conversar bastante sobre o exame de creatinina, né? Que é uma ferramenta que a gente tem à disposição, inclusive no SUS, né? Mas é importante a gente conscientizar as pessoas sobre isso. O Dia Mundial do Rim, na verdade, é uma iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia, que começou em 2006, né? E que começou a ser disseminado por todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente já vem desde a primeira campanha, e esse ano foi talvez o ano que a gente teve a maior relevância dentro aí das redes sociais, das mídias, né? E é um ano que a gente tenta fazer a conscientização da doença renal associando algumas outras situações. Esse ano, o nosso tema da campanha é doença renal e situações inesperadas, preparando-se para o inesperado. Então, situações principalmente de catástrofes, né? Terremotos, enchentes como houve lá em São Paulo, a própria pandemia. Então, a gente procura alertar sobre esses pacientes que estão em tratamento dialítico, principalmente, como que eles vão manter o seu tratamento em situações de desastre. Numa catástrofe, numa pandemia, num terremoto, como fazer esse tipo de situação, né? Agora, doutor, a doença renal, ela é normalmente silenciosa. Quando a gente tem sintomas, é porque a situação já se complicou. Esse exame da creatinina, ele é simples, ele é rápido de fazer, mas pouco pedido, e tem um problema sério, né, doutor? A gente não tem no médico do nosso dia a dia um nefrologista, o homem tem um urologista, a mulher tem um ginecologista. Esses médicos podem pedir esse exame também para um primeiro encaminhamento, doutor? Com toda certeza, não só podem como devem. Isso é, quando a gente faz essa campanha de conscientização, não é só para a população, é também para os colegas médicos, para que eles se habituem a pesquisar a função renal, né? Outro exame que a gente coloca também, que é importante como complementar, é o exame de parcial de urina, em que a gente pode ver sedimentos que também vão dar a previsibilidade de algum problema no rim também. Então, mas a creatinina, sem sombra de dúvida, é o mais importante. Doutor, o senhor mencionou muito a questão de se prevenir para surpresas, digamos assim, em relação à saúde dos rins, né? E aí, como é que faz para se prevenir? Tem o exame, mas, por exemplo, quem está na audiência e também se atentar a alguns sintomas, o que deve fazer? Marca uma consulta periódica, se atenta a esses sintomas iniciais que o senhor vai contar pra gente agora? Exatamente. O rim é um órgão que ele é muito silencioso, ele não avisa quando traiçoeiro, ele é extremamente traiçoeiro, né? Quando vocês comentam a questão da água, isso é importante principalmente em dois aspectos, né? Na litíase renal, que é a pedra no rim, né? Popular pedra no rim, né? Que é a formação aí de cálculos aí no trato urinário, que é, né? A dor mais infernal que existe no planeta Terra. Exatamente. Quem diz que quem teve, eu não, graças a Deus nunca tive, mas quem já teve diz que é uma dor infernal e é uma dor que se compara à dor do parto. Olha, então as mulheres mesmo. Que tem falam, Rafa, a minha tia teve durante muito tempo e ela teve 2 partos normais e ela teve pedras. Gente, vão ao Ela médico. fala, eu prefiro ter 3 filhos, ter o terceiro do que ter de novo cálculo renal. Se é comparável à dor do surreal. parto, fica o alerta, procure o seu médico agora. Então, mas a litíase renal, obviamente, é uma situação que, se não tratada, eventualmente se tiver alguma obstrução em situações mais complicadas, pode levar aí uma parada de função renal. E é esse o nosso grande mote hoje, que é a questão da doença renal crônica. A doença renal crônica, além da litíase, que é um fator de risco, os principais fatores de risco aqui são a hipertensão e a diabetes. Como a gente está no processo de transição epidemiológica, a população está envelhecendo, né? A tendência é que a doença renal crônica torne-se mais prevalente ao longo do tempo. Entendi. Devido à hipertensão e diabetes. Hoje, os nossos fregueses, vamos dizer assim, são 70% a 80% pacientes hipertensos e ou diabéticos.
Então, e a outra tem um outro fator aqui que é importante. A dificuldade, às vezes, de acesso ao sistema de saúde faz com que a diabetes seja maltratada. E se você tem a diabetes maltratada, um dos desfechos é a doença renal crônica e a necessidade de hemodiálise no futuro. Nossa. Doutor, falar rapidinho até pra gente finalizar. A entrevista tá interessante nesse ponto. Doutor, transplantes renais, em último caso, acaba sendo a única solução. É um dos órgãos mais transplantados. Tem fila sobre isso e o Paraná é referência, inclusive, no transplante renal, né, doutor? Sim, exatamente. O transplante na verdade, a gente chama, quando o paciente precisa de alguma terapia renal, a gente chama de terapia renal substitutiva. O transplante é uma das 3 terapias renais substitutivas que nós temos. Uma é a hemodiálise, que você já conhece, que é aquela que faz a máquina 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 horas por dia. A diálise peritoneal, que não é muito disseminada, que é a diálise da barriga, que a gente chama, né? Que a gente instila um líquido dentro da barriga e esse líquido faz o procedimento dialítico. Esse é feito diariamente e pode ser feito em casa, né? E tem essa vantagem. E o transplante renal, que a gente considera como, digamos assim, o tratamento renal substitutivo por excelência, né? O problema do transplante renal é a captação, né? O Paraná, ele seguiu um exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina virou exemplo nisso e o Paraná fez muito bem aí, os governos anteriores e o governo atual fez muito bem de mimetizar o modelo catarinense e nós nos tornamos referência em questão, mas ainda a gente tem muita gente na fila de transplante. No Brasil hoje, dados de 2021, 35 mil pessoas estão em fila de espera de transplante no Brasil. Então, ainda a gente tem, logicamente, um dado fantástico, né, do ponto de vista de transplante no Brasil, né? Porém, ainda é um dado muito alarmante você ter mais de 30 mil pessoas em fila de transplante no Brasil. Tá certo, doutor. Então, fica o alerta aí para nossa audiência, né? Beba água, procure um médico, não ignore sinais. Solicita creatinina. E olho na hipertensão e diabetes aí também. Isso. Peça pro seu médico, quero exame de creatinina. Doutor, valeu, até a próxima. Obrigado. Muito obrigada. A gente conversou com o doutor Renê Santos Neto, médico nefrologista. Vou ler depois todo esse material aqui, porque eu já não tomo água, já vi que eu tenho Tem gente que vai passar a beber água, nem que seja no chá. Amanhã eu vou mostrar minha garrafinha. Não pode, falou que tem que ser água. 10h47.